Muito obrigada, Paulo. Passamos então de seguida à Teresa, que nos traz uma comunicação flash sobre formação docente em ambiente Google. Teresa, the floor is yours. Seguindo Ok, aqui o inglês. então, obrigada. Acho que já estão a ver, certo? Então, eu queria muito rapidamente agradecer à Educom esta oportunidade mais uma vez de partilha, e prometo que vou também não ultrapassar os 5 minutos, isto depois de apresentar do Paulo, que nos deixa sempre de boca aberta. Paulo, depois envias-me das Lusíadas, está bem? Primeiro porque ainda não conheço o PictoBlocks e depois como é Lusíadas, quero ver, está bem? Está bem, foi em Envia-me, colaboração com a colega Isabel Grafa, que é a autora de manuais e tudo. É algo que eu sempre admirei muito no Paulo, que é esta capacidade de ele colocar todas as disciplinas a trabalhar com as TIC. Bom, a minha primeira comunicação, mesmo muito flash, é sobre um trabalho que eu tenho vindo a fazer como formadora. Eu sou professora de português no AE Carlos Gargaté Almada, e sou professora sou formadora de professores aqui em Almada e em Loures também, estando nos últimos tempos a trabalhar na formação do PTD, mas também parte do meu horário é também para o Plano Nacional de Leitura, onde também estou a fazer formação de professores. Fui já formadora no Plano Tecnológico de Educação. Na altura, quando se pensava em formação de professores e na plataforma que nós utilizávamos era o Moodle, e eu comecei, e é um bocadinho essa história muito rapidamente que eu vou contar, a utilizar o ambiente Google como também suporte para a formação de professores com a Google Classroom. Isto é o aspecto das minhas Google Classroom entre abril de 2020 e agora, julho de 2021, o que são oficinas e algumas ações de curta duração de 3 ou de 6 horas, e começou precisamente porque eu já usava o ambiente Google como apoio à formação presencial. A minha cabeça anda sempre a mil, estou sempre a pensar em mil e uma coisas, e as TIC ajudam-me a organizar a informação e a proporcionar a informação organizada também. Quando foi necessário, em abril ou seja, depois de assentarmos ideias, em abril de 2020, de transitar a formação presencial que eu estava a fazer para a formação remota, foi uma evolução natural passar de um site Google que eu já utilizava para a Google Classroom. Por outro lado, também fui chamada a fazer uma oficina em formato à distância para resposta à necessidade urgente de aprender a trabalhar com o Google Classroom, e aquilo que eu disse logo ao diretor do centro e à equipa com quem trabalhei é que para mim o que fazia sentido era colocar os formandos logo em ambiente Classroom também, para lhes proporcionar a experimentação como aluno. Por outro lado, gostaria de destacar agora, e sobretudo porque neste momento estou a utilizar Moodle e estou a utilizar Google Classroom, que apesar de eu saber utilizar o Moodle, considero que a facilidade da Classroom de facto é uma grande mais-valia em termos de organização documental, e as minhas Classrooms funcionam como dossiês digitais da formação, onde faço toda a comunicação e toda a interação. Alguns exemplos de atividades: a participação é avaliada não só nas sessões síncronas via Zoom ou Meet, como faço o registro de atividade através da tarefa-pergunta, faço a comunicação para um e-mail, comentários privados ou um para todos no stream ou nos comentários públicos. Utilizo os fóruns que são muito conhecidos, são muito utilizados na formação à distância. Faço com a atividade pergunta-resposta aberta a possibilidade de ativar o comentário às respostas dadas pelos colegas formandos. Utilizo também resposta fechada, submissão de fecheiros, hiperligações, edição colaborativa de documentos, formulários, e depois, obviamente, a possibilidade de articular com a Classroom as mil e uma possibilidades de outras ferramentas digitais. Pronto, este é o exemplo do stream de uma das turmas, das 3 turmas que fiz dos papéis digitais de leitura para o Plano Nacional de Leitura. Este é o exemplo da organização dos tópicos, que faço tópicos por sessão e um tópico geral de objetivos, cronograma e avaliação, mais um tópico para outros documentos de apoio ou outros sites. Este é o exemplo de uma atividade material, ou seja, tem um tutorial associado, mas é só um material. Eu esqueci-me de ativar aqui o meu relógiozinho, por isso digam-me se quando eu tiver nos 4 minutos der.
Este é um exemplo de uma atividade de trabalho, que é uma atividade colaborativa também em ambiente Google, em que os meus formandos trabalham colaborativamente nas possibilidades do desenho instrucional de um roteiro digital de leitura. Tem um minutinho, Teresa, pode ser? Tem um infográfico. A atividade pergunta, por exemplo, para fazer o seguimento das sessões relativamente às dúvidas. E pronto, deixo aqui só alguns exemplos, a apresentação também fica disponível e, de facto, o feedback dos formandos tem sido, primeiro, a percepção do aluno, ter essa percepção do aluno na forma como podem explorar cada tarefa, a informação acessível e estruturada, o acesso posterior aos materiais, e depois eles gostam também muito de dizer, como são utilizadores também da Google Classroom como professores, aprendiam sempre muito na forma como eu organizava a formação. E era só isto. Muito obrigada, Teresa. Uma comunicação muito flash, mas com ideias também muito bem estruturadas de uma plataforma que eu também conheço bem, porque é aquela que é usada no meu agrupamento, e concordo que ela é ao mesmo tempo simples, mas com muito potencial de comunicação e de trabalho com os alunos e, no teu caso, com os formandos. Eu sugeria deixarmos depois questões para o final e avançarmos nas comunicações mais rapidamente, pode ser? Temos agora novamente a Teresa, mas em colaboração com a Maria Curado, que vão apresentar um trabalho sobre colaboração docente e discente na escola atual. Força. Ok, então eu vou só falar um minuto, a estrela aqui é a Maria de facto, mas é só para fazer a continuidade, e eu achei engraçado que tivesse ficado esta sequência. Eu acredito muito naquilo que eu chamo a formação informal, que é aquela formação que cada um de nós pode fazer com os colegas. Tenho a sorte de pôr toda a gente na minha escola a trabalhar comigo. Este ano fizemos todo o trabalho do 8º ano do português, do 8º ano, juntas. A Maria é minha colega na escola, tenho esse prazer enorme. E esta atividade, nós selecionámos esta atividade no contexto de todas as que fizemos juntas, como uma atividade que não só traduz a nossa colaboração, como também o incentivo da colaboração dos alunos. Eu pedi à Maria só para avançar para o slide seguinte e depois dou-lhe a palavra. Temos aqui algumas experiências de colaboração. Nós começávamos por colaborar entre professores na produção de um plano semanal de atividades em ambiente Google, que também era partilhado pelos professores das várias disciplinas. Tínhamos um coordenador de ano. Ao longo do ano fomos sempre fazendo curadoria e partilha de materiais, ou seja, não tínhamos que inventar a roda cada uma de nós, porque partilhávamos tudo o que fazíamos, utilizando a Google Drive, e fizemos outras experiências de projetos de leitura, por exemplo. Estamos a falar do contexto de professoras de português do 8º ano, 4, como, por exemplo, este projeto de leitura em formato WebQuest, que não desenhávamos necessariamente para a aprendizagem remota, está bem? Ou seja, este, por exemplo, começou em aprendizagem remota e continua em aprendizagem presencial, mas tínhamos já feito uma que decorreu sempre em ambiente híbrido, ou seja, com aulas em sala de aula, está bem? E a Maria vai explicar depois a outra experiência, que é extraordinária, e é uma ideia da Maria fantástica. À qual, deixem-me só dizer, eu só dei uma solução tecnológica para uma coisa que a Maria já tinha pensado. Maria, força. Maria, está com alguma dificuldade? Será que a Maria caiu? Não, não deve ter caído, porque nós estamos a ver a apresentação dela. É ela que está, ela que está a partilhar. Sim. Ok. É só ativar o som. Maria, não estamos a ouvir. Deve estar sem micro, exatamente. Ela há bocadinho já nos cumprimentou, por isso ela veio o som. Ok, obrigada, agora Maria. deem-me um descontozinho por este tempo que eu perdi, porque já Claro estava aqui a falar toda lançada, desculpem, está bem? Claro que sim. Muito bem. Ora, eu fui parar a este grupo de professores do 8º ano um pouco por acaso, porque tudo apontava para que eu reiniciasse o ciclo e tivesse uma turma de 7º. O que é que aconteceu? Aconteceu que houve uma senhora professora, que teve uma recaída de natureza amorosa e resolveu dedicar-se mais ao PNL, de novo. E então abandonou a turma, deixando-me não o menino, mas os meninos na mão. Ora bem,
Como vocês compreenderão, tudo isto veio trazer ao meu cotidiano um misto de uma grande responsabilidade e também de preocupação. Ao fim e ao cabo, tratava-se de meninos que tinham sido abandonados, não é? Portanto, como compreendem. Mas mal sabia eu que, de facto, isto viria trazer-me simultaneamente momentos de grande companheirismo, de grande aprendizagem, de alegria e até de descoberta e de muita descoberta. Como já sabemos, já aqui foi hoje referido subejamente, os ambientes na escola de aula hoje são híbridos, não é? E quase todos ou todos se sentem à vontade com esse facto. Neste caso, eu menos e eles mais. Mas vou aprendendo, não é? Como vocês imaginam, quando se trabalha com ou melhor, com uma pombo, a única solução é deixar crescer as asas, não é? Se bem que para aqui, eu vi mais por ser arrastada do que ter aprendido a voar, digo-vos já. Bom, em todo o caso, continuando, nós conhecemos então, eu e eles, de máscara, a dificultar-nos a respiração, a projeção da voz, a audição, enfim, tudo aquilo que todos vocês também bem conhecem. Acontece que, passado algum tempo, já ninguém usava máscara, já ninguém precisava dela. Despimos-nos completamente de preconceitos e, contra tudo e contra todos, num ato de subversão, tiramos as máscaras. Bom, falando agora a sério, mas sem deixar de brincar e olhando para trás, bem de frente, que tínhamos nós para resolver? Um belo de um enigma. Daqueles bem imbricados e fechado, cadeado, sabem, às vezes aqueles das salas de fuga. Mas pronto, lá nos desembaraçámos e pegámos numa obra de leitura integral, leitura orientada, com tudo o que isso implica, por um lado, e por outro, uma grande escassez de tempo. Havia então que pôr mãos à obra, gerir eficazmente o currículo, mas sem deixar de proporcionar as aprendizagens essenciais aos nossos alunos e também de uma forma que se tornasse atrativa para eles num final de ano já muito conturbado. E a solução foi o que vocês têm estado a ver, desafio online. Eu aproveito para dizer que sob esse título se encontra a pasta que contém quase todos os documentos que foram produzidos para esta atividade. Muito bem. Só o nome já os deixou entusiasmados. E eu estou a falar, eu penso que aconteceu o mesmo em todas as turmas, mas quando combinámos esta apresentação, portanto, o objetivo seria eu falar mais em particular de reações da minha turma. Aquela tal que eu herdei. Até lá chegarem, portanto, até chegarem à fase final, tudo seria ganho, porque eles ultrapassaram todas as etapas de forma brilhante, sendo que algumas dessas etapas estão espelhadas no diapositivo que tem estado à vossa frente já há algum tempo. Maria, já com um desconto, um minutinho, pode ser? Ok. Tal como a Teresa disse há pouco, de facto, ela forneceu uma ferramenta e as ferramentas que nós utilizamos são estas, sendo que havia depois então que pôr tudo em prática. O que nos norteou? O que nos norteou foi o facto de nós sabermos que de nada serve nós ignorarmos os hábitos e os comportamentos dos nossos alunos, ou seja, todos aqueles que eles adotam fora da sala de aula, bem como a forma como interagem entre si. É necessário construir a ponte entre o que acontece no mundo e o que acontece na sala de aula. Eles estão habituados a uma grande diversidade de estímulos e têm uma nova forma de encarar o mundo. Nós, professores, neste caso professores de português, não é? Desempenhamos aqui um importante papel de mediadores. E neste caso específico, cabe-nos a nós ajudá-los a construírem e a contribuir para o deleite, mas também para a construção de sentidos a partir do texto. Logo, ao invés de pensarmos nos impactos negativos da tecnologia, estes nossos designados nativos digitais
são os que mais necessitam de práticas pedagógicas e de processos de ensino, em que avaliar, aprender e pesquisar sejam acontecimentos inseparáveis. Portanto, isto porque, como vocês sabem, a forma como nós comunicamos e como trabalhamos, decidimos e pensamos se modificou completamente. E as tecnologias não vão substituir o professor, mas vão sim constituir-se como aliadas neste processo. Assim sendo, chegamos à fase da gamificação, que, como muito bem saberão, nos proporciona aos nossos alunos e também a nós, em muitos casos, uma motivação intrínseca e autotélica, sendo que proporciona ciclos rápidos de feedback, em que os jogadores podem visualizar os efeitos das suas ações em tempo real. Então, verificamos então o quê? Que a partir desta experiência de gamificação, os nossos alunos revelaram uma maior participação e motivação, foram capazes de construir aprendizagem por aproximação à realidade, cruzaram sentidos de texto, os sentidos da sua própria vida com as suas visões pessoais, estabeleceram múltiplas relações de intertextualidade, nomeadamente com outros textos lidos, até mesmo com um dos textos que eu escrevera para uma atividade de leitura coreografada que naquele momento e durante algum do nosso tempo livre desenvolvíamos. Espantei-me, os discípulos superavam o mestre. Não vou referir todos, mas eles estavam ali de forma completamente despoderada a falarem de relacionamentos contrariados, da diferença, do preconceito, da moralidade pública, da falsa religiosidade, da educação estereotipada, enfim, e muitos outros. Ficarei por aqui. E darei apenas para concluir, se me permitem, que apesar de todas as ferramentas digitais de que nós dispomos, tudo ou quase tudo precisa de treino. Isto é, o aluno precisa da escola para concretizar as completas apreensão e compreensão do texto literário, porque é disso que aqui se trata. Sendo isso que o distingue da leitura recreativa. E precisa do professor, dos seus colegas, de afetividade e de conexão. E, já agora, não parafraseando Mandela, que já aqui hoje foi subejamente parafraseado, eu vou parafrasear Paulo Freire, no que diz respeito à educação, que é uma atividade de libertação e também humanizante. E, tal como ele nos diz, seria de facto uma agressiva contradição se, inacabado e consciente desse inacabamento, o ser humano não se inserisse num permanente processo de esperançosa busca, a educação. Muito obrigada por me terem escutado. Muito obrigada, Maria. Um bocadinho além do tempo, mas tendo em conta que assumiu a enorme responsabilidade de cuidar de alunos não abandonados, mas bem entregues, como disse a Teresa, nós perdoamos. Obrigada pela partilha, foi excelente. Muito obrigada. É evidente que eu estava a brincar e a Teresa claro que sim, claro que sim. É? Claro que sim. E todos nós percebemos, e também se percebe a cumplicidade e o bom espírito que se vive entre colegas, e isso é meio caminho andado para que depois as coisas também corram bem quando temos essa energia positiva que transmitimos aos nossos alunos naquilo que fazemos, porque somos apaixonados pelo que fazemos. Parabéns às duas. É verdade, muito obrigada, só mesmo assim. Continuando com a Teresa. Sim, vou acabar. Vou compensar a Maria e faço conto a última história em 3 minutos, está lá? Ótimo, Teresa, ótimo, obrigada. Ok, então, há pouco falei do Paulo, de facto, da excelência com que ele faz, eu já acompanho o trabalho do Paulo há muitos anos, a interdisciplinaridade, e esta é outra história de uma situação em sala de professores lá na HHP, em que a professora de Química da minha direção de turma do 8º ano me pergunta se eu quero trabalhar alguns poemas de António Gedeão em articulação com ela. Eu tenho a impressão que aquilo que ela estava a pensar naquele momento é que eu trabalhava os poemas na minha aula, e depois quando eles chegavam à aula dela já tinham ouvido algum vocabulário da Química. Enganou-se completamente, porque aquilo que eu lhe disse, sim, mas damos a aula juntas e promovemos o trabalho colaborativo entre nós as duas e entre os alunos.
O que é que nós tivemos em ambiente híbrido, mais uma vez, ou seja, nós tivemos as duas numa sala de aula 100 minutos de química, usámos uma Google Drive em que organizámos as tarefas, porque a nossa escola tinha optado, e ainda bem, pelo Google Workspace, e tínhamos uma Classroom como o sistema de gestão da aprendizagem, e tínhamos o tal plano semanal de atividades que eu falei há pouco, como organização desse processo de ensino-aprendizagem híbrido. Também tínhamos, isto é importante dizer, e temos, já começa a não chegar para todas as necessidades, um acesso Wi-Fi universal, iPads da biblioteca e a possibilidade de os alunos usarem os seus telemóveis, porque eu já faço isso na escola há muitos anos e neste momento já se estendeu a todos, está bem? Então, esse é o contexto. O que é que nós criámos? Criámos um jogo de fuga através de um Google Sites, que chamámos Poemas Cheios de Química, que permitiu aos alunos, durante esses 100 minutos, estar a trabalhar em grupo, porque eles já estavam, pronto, ou seja, apenas viraram 2 alunos da frente para trás, com o distanciamento que é permitido, que era em sala de aula, lhes permitiu rever e consolidar conteúdos, essencialmente da área disciplinar dela, a química, e a minha, do português, mas para resolverem essas missões, esses desafios, eles tiveram de mobilizar conhecimentos e capacidades do inglês, da leitura, da escrita, da literacia digital, matemática, tinham, por exemplo, um referencial cartesiano em que tinham que descobrir as letras para o poema seguinte que eles iam analisar, química, literatura, e a última atividade com o Learning Hubs foi feita no contexto da cidadania. Pronto, este é um trabalho em que eu acredito muito e que vou concretizando, chatei muita gente, mas acho que as pessoas também não se importam. Colaboração docente, estão aqui descritos os processos e as ferramentas, depois se os colegas quiserem ver, está bem? O que é que nós vimos? Vimos alunos cooperantes com os trabalhos de casa, os trabalhos de grupo, o cobrimento das missões. Nós fomos andando sempre pelos grupos, fomos ajudando, mas eles foram sobretudo autónomos. Eu acho que isso aqui é muito importante, não é? Hoje saiu uma recomendação, ou ontem saiu, ou há 10 dias saiu uma recomendação para dar voz aos alunos, autonomia, espírito crítico e voz aos alunos. É isso que tem que ser a sala de aula. Pronto, os resultados também foram muito bons, com outros professores a quererem repetir a atividade e, sobretudo, a procurar informação neste contexto. Temos alguns professores hoje da escola para fazerem o workshop, por exemplo, dos jogos de fuga, logo mais tarde. Obrigada, Susana. Obrigada a todos. Obrigada a nós, Teresa. Eu já vi que o link está disponível na apresentação, mas se calhar os colegas iam apreciar que o link fosse colocado aqui no bate-papo para terem um acesso mais... Eu vou deixar os 3 links, está bem? Obrigada, Teresa, que, como diz a Cláudia, sempre tão inspiradora. É mesmo isso, Cláudia. São as palavras certas para definir a Teresa, que se calhar muitos dos que aqui estão já seguem no Facebook, mas se não seguirem, façam-no, porque a Teresa tem sempre partilhas inspiradoras e que nos dão ideias para fazer muita coisa em sala de aula e com os nossos colegas. Passamos agora ao professor Fernando Vasques, que nos vai falar sobre autonomia no primeiro ano no ensino à distância. Será que é possível trabalhar à distância com alunos tão pequeninos? Não é isso, Fernando? É isso mesmo. Bom dia a todos, mais uma vez. Meu nome é Fernando Vasques, trabalho no Conservatório de Música da Covilhã e este ano tive a sorte de trabalhar com uma turma de primeiro ano fantástica e no ensino à distância também, que nos trouxe bastantes oportunidades. Vou tentar responder a esta questão, então. Ok. Quais é que eram os meus objetivos antes de começarmos este ensino à distância no primeiro ano? Como é que eu podia motivar os alunos à distância, e manter o ritmo de trabalho, desenvolver conhecimentos e competências e melhorar ao mesmo tempo a autonomia deles? Ora, aproveitei aquela quinzena de pausa que nós tivemos ali em janeiro e fevereiro e pus-me a pensar muito, andei a passear com máscara, obviamente, e pensar, e cheguei à conclusão, vou oferecer uma experiência. E o que eu decidi fazer foi um trabalho de casa para os alunos, enviar um trabalho de casa para manter o ritmo, mas em que pudesse trabalhar a autonomia deles. E criei um PowerPoint, dividido por dias, e em cada dia tinha umas tarefas. E em cada tarefa, para eu trabalhar esta autonomia, gravei um som, gravei a mim mesmo a ler as tarefas. Via e li as seguintes frases. E assim, ou seja, eles podiam estar sozinhos e podiam saber o que é que tinham para fazer nas tarefas. Fiz português, matemática, também expressão plástica, eles puderam conhecer artistas,
e educação física, criei uma diversidade de atividades. Correu muito bem, tanto os pais como os alunos gostaram. Obviamente não é perfeito, mas foi uma boa experiência. Ora, se funcionou, como é que eu posso passar isto para ensinar à distância? Então, mais uma vez, pensei e decidi usar ferramentas que já conhecem. O que é que eles já conheciam? O ClassDojo é uma plataforma que nós utilizamos. E decidi trabalhar a autonomia no chamado trabalho autónomo, quando eles tinham as tarefas para fazerem sozinhos. Como? Decidi criar vídeos de tarefas autónomas. Descobri este caminho seria o melhor. Então, eu utilizei o ClassDojo e depois das aulas síncronas, gravava um pequeno vídeo em que fazia isto todos os dias, filmava, editava e publicava um vídeo de 5 a 8 minutos com as tarefas. E as tarefas eram mais diversificadas, fazer uma ficha, conhecer um artista plástico, neste caso estamos aqui a ver o Éder Mancha e o Grito, e eles apresentando tudo isto. Ora, isto tem uma grandes vantagens. Quais? E depois tem aqui também os vídeos eu já refiro isto, eu não quero ser youtuber, não é o meu objetivo, mas só para vos mostrar o que é que eles viam, e isto era importante, acho que trabalhar esta parte da inteligência emocional deles, e começar todos os dias com elogio. Olá a todos novamente. Antes de mais, queria-vos dar os parabéns por terem feito um trabalho fantástico, têm sido incríveis no dia a dia. Pronto, começar assim com um pequeno elogio, só dar aqui exemplos do que é que fazíamos. Eu tinha um livro e ia mostrando 32 e 33. E explicar todas as tarefas, Com os líquidos. experiências com eles, explicava passo a passo o que é que eles tinham para fazer. Ora, quais é que são as grandes vantagens? Tanto os alunos como os pais podiam ver ou rever as atividades propostas ao seu ritmo. E estava disponível a qualquer hora, ou seja, antes do almoço tinham já a tarefa pronta, ao longo do dia eles podiam fazer a tarefa, e mesmo que se não pudessem naquele dia, podiam fazer no dia seguinte ou na semana seguinte. Tinham esta vantagem. E consegui reduzir a distância entre o professor e os meus alunos, porque me viam, porque me ouviam, porque pareciam que estavam quase perto de mim. Depois, como é que eu ia avaliar? Ora, avaliar da mesma forma que nós avaliamos na sala de aula é mais difícil, então achei que devia ser uma forma formativa, divertida e produtiva, como jogos, que é aquilo que nos envolve mais. Diferentes formas de avaliar. Fiz de vários tipos de jogos, os que existem na internet, felizmente aparecem vários tipos, e fáceis e simples, e avaliava várias coisas ao mesmo tempo. A mim mesmo, no ensino à distância, aos meus alunos, à escola, ao projeto educativo e a relação que eu tinha com a família e que foi melhorando com estes exemplos. Depois também fiz os jogos de fuga, que ficaram também um bocadinho mais conhecidos neste tempo, e para fazer jogos de fuga também utilizei a mesma estratégia que utilizei nos trabalhos de casa, que fez aquele PowerPoint. Bem-vindo ao jogo A Fuga da Escola. Clica na bola amarela onde diz Início. Escolhe a tua personagem. Gravava a minha voz para eles irem ouvindo. E só para explicar o que é que são estes jogos de fuga, os alunos têm de completar várias tarefas ao longo de um jogo para depois, no fim, terem um objetivo, têm uma recompensa. Eles tinham sempre de resolver tarefas de matemática, de português, tudo meio. Todas estas disciplinas estavam juntas no mesmo jogo. Pronto, tinham aqui as várias, no final tinham de inserir os códigos que iam recebendo ao final de cada tarefa e recebiam sempre depois uns parabéns. Depois, opinião dos encarregados de educação. Obviamente vocês devem perceber que para os alunos terem jogos é fantástico, eles adoravam, fizeram jogos várias vezes. A opinião dos encarregados de educação, tirei aqui um bocadinho, porque nós fizemos depois uma avaliação do ensino à distância e só retirei aqui algumas. A comunicação entre professor e família está a correr bem, o ClassDojo funciona perfeitamente. Os vídeos alusivos aos TPCs são muito bem elaborados, permitem que eles adquiram autonomia. Os jogos têm sido uma mais-valia para a aprendizagem. O ClassDojo é uma forma fantástica para partilhar as tarefas nas aulas assíncronas, aliás, pois há um contacto visual com o professor, e isso é importantíssimo. E as atividades no ClassDojo estão excelentes. Então, esta autonomia é possível, sim, e com sucesso. Foi a conclusão que eu cheguei, foi um risco que tomei, mas correu muito bem. Pronto, obrigado. Tenho aqui depois também o meu irmão, se quiser alguma coisa, depois posso partilhar os jogos no fim. Tenho aqui os links de jogos que eu fui fazendo, se quiserem. E está, acho que cumpri o tempo mais ou menos. Sim, cumpri o tempo e muitos parabéns pelo trabalho desenvolvido. De facto, tem aqui um trabalho fantástico.
Parabéns mesmo. A ideia dos vídeos é ao mesmo tempo simples, mas genial, não é? Porque de facto aproxima o professor dos alunos, permite essa autonomia de que falava e torna toda a aprendizagem muito mais envolvente, sobretudo quando falamos de crianças tão novas. Sim. Excelente. Obrigado. Entretanto, acho que os colegas estão todos também aqui a parabenizar através do bate-papo e certamente ansiosos por receber os links de partilha desses trabalhos que realizou. Parabéns, Fernando, mais uma vez. Passamos agora à Miquela, que nos vai falar sobre a STIC e o seu contributo para a inclusão de todos. Bem-vinda. Não sei se tem micro ligado. Se calhar está sem som. Nós não estamos a ouvir. Ok, acho que agora já está. Sim, acho ótimo. Que agora já está. Okay. Está ótimo, obrigada. Já vem. Sim, sim. Ok. Então, muito bom dia, sou Miquela Oliveira. Neste momento estou no grupo de Educação Especial, mas também tenho formação em Matemática, daí vocês depois verem alguma relação com a Matemática. Venho da Escola Artur Gonçalves de Torres Novas e proponho este tema, as TIC contribuem para a inclusão de todos. Pronto. Com base no Decreto-Lei 54, em que os alunos vão todos à sala de aula, outros ainda frequentam CA e as unidades, nós temos vários patamares e temos que dar resposta a estes alunos. Se os que têm medidas universais e seletivas não precisam de muitas ali estratégias, as medidas adicionais, às vezes não sabemos muito bem o que é que fazemos com eles e depois às vezes entramos em pânico, o que é que eu faço com este aluno, se ele vem à minha sala de aula. Então venho dar-vos assim um bocadinho uma chuva de ideias do que faço. Os alunos com menos dificuldades, portanto, com medidas universais e seletivas, uso o CAUT, por exemplo, para lhes dar os pré-requisitos, Socrativo, eles depois têm as respostas e adoram. Dou-vos o exemplo, por exemplo, de um aluno autista que até fazia tudo em todas as disciplinas, exceto em matemática. Matemática, não. Então usei a Ken, a pouco e pouco, no ensino à distância, foi aceitando fazer as tarefas e foi recebendo feedback, ele gostou. Eu própria, com o colega de matemática, também fizemos tarefas semelhantes, fomos dando o feedback e o certo é que no final do ensino à distância, o primeiro, ele já começou a escrever. Este ano, nono ano, foi fazendo com a plataforma dentro da sala de aula, fora, no ensino à distância e o certo é que terminou a escolaridade, o nono ano. Pronto. Em relação aos alunos com medidas mais restritivas e têm um currículo adaptado a eles, eu tinha aulas com eles em sala de aula, são alunos já com 14, 15 anos, mas que alguns não sabem ler nem escrever. E o que eu fiz com os colegas foi um trabalho de projeto, articulação em disciplinas, para fazer sentido, e eles têm que fazer sentido. A aprendizagem, senão eles desistem. Bom, são os primeiros a desistir. Por exemplo, este aluno que está no nono ano e sabe ler e escrever, mas com muitas dificuldades, adora Évora, e então inserimos a português a lenda de Évora. E tudo guiado com sites para ele consultar, ele adorou a parte do Google, foi uma descoberta para ele. Outra menina que não sabe ler, esta sim, mas interessa-se e vai à turma em português. A turma ouviu a história de uma gaivota e de um gato que ensinou a voar, do Luís Pousa. Ela gostou muito deste livro. E ao mesmo tempo que ia ouvindo com a turma, eu fazia-lhe adaptações em cada um dos capítulos. Deu trabalho sim, mas foi espetacular. A partir daí fizemos um PowerPoint, íamos trabalhando com a aluna. Através do Picto, ela começou a ler, pronto, e interpretar a história. Eu criei áudios e ela ia ouvindo e ia aprendendo. O certo é que quando viemos para o ensino presencial, ela apresentou à turma e a turma ficou espantada. E a autoestima dela melhorou muito. Este outro menino recusava-se a escrever, pintar, nem sequer queria aprender a ler. Usei o TuxPaint e ele começou a fazer as coisinhas e muito trabalhado com as emoções. Este mesmo aluno que recusava escrever e aprender letras, o storyboard ajudou e muito. Ele começou a fazer a banda desenhada, portanto, online nós tínhamos a nível, eu estava com ele a fazer isto online, eu passava aos pais o que ele tinha que escrever e ele a pouco e pouco começou a escrever estes balões de fala. Isto foram ensino online, ensino presencial, porque estes alunos vieram 2 dias à escola
e o certo é que ele construiu comigo o PowerPoint já a nível presencial e depois foi apresentar à turma. E hoje sabe as letras todas. Portanto, as TIC ajudaram e muito este aluno. Em relação à matemática e à robótica, exemplos, eles vinham no presencial, eu comprei um robô e comecei a fazer com eles, porque eles tinham muita dificuldade a nível de lateralidade, e claro, eles programavam o robô, mas depois ele não ia para onde queria, não é? A partir daí começou-se a humanizar o computador, eles já queriam utilizar a matemática e foi quando eu comecei a puxar pelos números, pelas horas, isto tudo com a programação sem computadores. E depois, em casa, os outros 3 dias usavam code.org, ou seja, eles já percebiam o que era a direita, a esquerda e o Angry Bird a comer o outro. Eles riam-se, pronto. Em termos de benefícios, autonomia, melhoria da autoestima, gosto pela aprendizagem e um aperfeiçoamento a nível da lateralidade. E pronto, isto é um bocadinho a minha partilha da inclusão destes alunos na sala de aula e tentar-me focar nas soluções e não nos problemas. Obrigada. Obrigada a nós. Muito interessante o trabalho que apresentou, Miquela, e muito importante, sobretudo, esta capacidade de encontrar soluções e de usar as tecnologias a favor daqueles que têm necessidades específicas e aos quais às vezes temos alguma dificuldade em encontrar estas respostas. Parabéns pelo trabalho que partilhou aqui connosco. Muitos parabéns. Passamos então ao Pedro Carvalho, que nos vem apresentar um testemunho sobre tecnologias numa escola de educação artística. Está cá o Pedro? O Pedro está. Eu vejo aqui um Pedro. Micro. Ok. Peço desculpa. Não faz mal. Muito bom dia a todos. Muito obrigado pela partilha de todos até agora, particularmente ao nosso professor também, Fernando Vascos, que foi ele que me chamou a atenção desta conferência. E esta segunda apresentação é uma coisa, quer dizer, eu fui professor do ensino superior, estou aposentado e atualmente estou como diretor da escola. E aprendi muito com esta gente toda, muito mais novos do que eu, muito mais tecnológicos. Eu ainda sou do tempo dos anos 90, onde as siglas começaram a aparecer para a entrada na União Europeia. E era eu estudante de economia, estudante de mestrado e doutoramento. Portanto, é uma nova situação para mim, mas eu acho que o trabalho que vim encontrar nesta escola, eu nunca conheci a escola sem pandemia, o que é uma situação completamente nova, e fiquei espantado com a qualidade do trabalho que já se fazia nessa altura e como é que todos os professores aguentaram esta passagem difícil. Eu vou tentar... Estão a ver a tela, não? Ainda não. Ainda não estamos a ver. Peço desculpa. Não faz mal. Não, é compartilhar aqui. É compartilhar aqui no... Mas eu esqueci disso. E agora estou com a tela aberta e agora é que vou compartilhar a tela. Agora já vem, não? Sim, agora estamos a ver. Pronto. Eu vou deixar aqui de lado porque nós vamos falar 4 pessoas e a minha tem que ser a introdução rápida e incisiva. Obrigada. O primeiro slide é de facto como eu encontrei, como eu vi a escola, como é que é possível nós conciliarmos, do ponto de vista organizacional, as condições sanitárias de segurança que nos exigiam, com a preservação da aprendizagem e desenvolvimento do que as crianças fazem numa escola, com os nossos professores. E depois mais os aspectos afetivos, sociais, emocionais, com a família e por aí fora. E aquilo que me veio à cabeça nessa altura foi que nós estamos cada vez mais a tentar viver em sociedade, mas individualmente, ou seja, cada vez mais nós falamos aos quadradinhos, não é? Portanto, as grandes uniões de pessoas, de grupos, tiram-nos, pelo menos a mim, com a minha experiência de socialização que tive na minha vida passada, criou-me imensos problemas de como é que eu me dou com este tipo de sociedade. Não é só a máscara, é a máscara e os pontos de encontro. E, portanto, o que é que fazemos com as tecnologias para que isso possa ajudar essa componente da socialização das crianças?
E todos nós, claro, estamos a aprender muito mais instrumentos e tecnologias, estamos a permitir uma conexão, apesar destas diferenças de espaço-temporais, mas estamos a criar laços muito afetivo-digitais, que é uma coisa nova, completamente. Então, a experiência que todos têm é muito diferente, e na escola o que eu senti foi que a formação das pessoas também é diferente. Por exemplo, o Fernando é uma pessoa que sempre foi adepto e utilizador das tecnologias, é natural que tenha uma formação com um pendor mais tecnológico, e outras pessoas poderão não ter. Há outras formas de também desenvolver modelos de aprendizagem. Só que isso implica uma adaptação aos ritmos de cada um, em todos os sentidos. E eu o que pedi foi aos professores, com exceção do Fernando, porque eu sabia que ele tinha uma comunicação, para hoje partilharem aqui com vocês alguma das experiências interessantes que eles também tiveram, sobretudo responder à pergunta o que é que vocês aprenderam com isto e o que é que vocês acharam que correu menos bem. Portanto, eu vou passar a palavra às colegas, posso continuar com os slides à medida que elas vão falando, ok? Chamava, muito portanto, bem. Sofia. Bom dia, professor, bem-aja pelas palavras, bom dia a todos. É extremamente interessante estar deste lado, se bem que, de facto, como disse o professor, nós todos temos os nossos ritmos e, de facto, a tecnologia, para mim, foi preciso aprender muito e, de facto, aprender juntos é mais fácil. Mas com o primeiro confinamento tivemos que aprender muito rápido, tivemos que, já usávamos algumas destas coisas dentro da sala de aula, destas plataformas ou destas aplicações, e foi fazer uma espécie de uma adaptação muito rápida, mas sem perder o norte, sem perder aquilo que é o aluno, e inclusive gostei muito da nossa anterior apresentação, porque de facto eu tenho uma formação nas necessidades educativas especiais, e esses alunos são sempre de facto muito queridos, e nós não nos podemos esquecer disso. Bem-aja. De facto, a escola procura e os professores procuram o sucesso da aprendizagem, com o aluno sempre a dar-nos o norte, porque não podemos esquecer que de facto são eles que nos indicam e que nos dizem se estão satisfeitos, se estão a aprender, se estão tristes, se estão contentes, e portanto nós a partir de casa conseguimos, com o manual digital, com todas as aplicações e com todas as plataformas, fazer horários síncronos e assíncronos, e portanto conseguimos levar a nossa água ao moinho. De facto os pais foram necessários, e aí sim, para miúdos muito pequenos, nós percebemos que a escola de facto é este triângulo: pais, alunos e professores, e todos juntos fazemos melhor. E portanto foi isso que nós concluímos. Obviamente que foi mais fácil o segundo confinamento do que o primeiro. Eu pedi ao professor que pudesse passar para o slide seguinte, bem-aja, e portanto houve tempo para tudo, houve tempo para alegria, para música e dança. Peço desculpa, sem querer ser indelicada, mas não temos muito mais tempo, está bem? Eu já vou passar, já terminei. Obrigada. Muito obrigada, até à próxima. Obrigada, Sofia. Vai falar agora outro colega, é? Vai sim. Sim. Ok. Quem é o próximo que vai tomar a palavra? Olá, bom dia. Bom dia, Chamo Marta. Exatamente. Pronto, relativamente ao que a Sofia disse, e para não me alongar muito, de facto o primeiro confinamento foi muito mais complicado, mas eu com a turma de terceiro ano chegámos a este segundo confinamento, e de facto a nível de autonomia as crianças chegaram, entraram, pronto, tínhamos as nossas casas de facto transformadas numa sala de aula, tínhamos os meninos cada um dentro do seu quadrado, mas muito felizes porque pronto, podiam estar pelo menos, não fisicamente juntos, mas pelo menos estavam com a turma, o que era muito bom. Professor.
se faz favor, obrigada. Pronto, o que é que eu recorri? Aos manuais digitais, com exercícios também alguns digitais, onde fazia também algumas explicações a nível da tela partilhada. Eles também, quando tinham algumas dúvidas, partilhavam a tela e mostravam-me a mim onde é que estava a dúvida que eles tinham, e assim conseguíamos, de uma forma, pronto, mesmo ainda que à distância, comunicar de alguma forma com os alunos. Uma das coisas que eles adoravam era trabalhar em salas simultâneas, ou seja, nas salas simultâneas nós trabalhávamos em grupo as várias aprendizagens essenciais das diferentes disciplinas, tanto na matemática como no estudo do meio. Eles fizeram vários trabalhos de grupo, depois faziam eles próprios, nos trabalhos de grupo, a apresentação no PowerPoint, e era uma experiência que eles adoravam. Chegámos ali a determinada altura, o que é que acontece? Havia já, de facto, algum cansaço também por parte dos miúdos e utilizámos a aplicação do Word Wall, ou seja, que permitiu que os alunos, através de um jogo de gamificação, pudessem trabalhar algumas das aprendizagens referentes às diferentes áreas, que foi muito bom. Era feita a partilha também na Classroom. E depois tivemos também o horário que não mexeu, ou seja, nós estávamos com as crianças, eu estava com as crianças desde as 9 até ao meio-dia, com aulas síncronas. Havia momentos em que eles também estavam mais cansados e eu punha-lhes uma música, íamos ao YouTube e eles escolhiam uma música e eles dançavam, pronto, para desanuviar ali assim um bocadinho. E de facto foi um crescimento muito grande, tanto para mim como para as crianças, e os pais, pronto, gostaram muito e acharam que, a nível do meu trabalho, até mesmo da própria escola, que esta nova forma à distância de trabalhar com as crianças, que foi muito bom. Obviamente que depois de tudo isto, e era bom eles estarem comigo e com os colegas nos tais quadradinhos, a privação do brincar, do estar com os amigos, do estar comigo, pronto, era notória, e eles tinham muita vontade em querer ir para a escola. Claro. Também nós, não é? É verdade, e um crescimento a nível pessoal e também dos alunos, com o envolvimento dos pais, que foram também muito disponíveis. Obrigada, Marta. Mais alguém ainda vai falar aqui? Sou eu. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Eu estava com a turma de 4º ano e vou ser mesmo muito breve, já temos todo o tempo. Obrigada, e vou pegar um bocadinho mesmo só no que para mim foi o essencial. De facto, foi a privação do contacto físico uns com os outros, e nós deste lado de cá tínhamos que de facto criar estratégias e motivação para também alegrar um bocadinho os dias dos nossos meninos. Sem dúvida alguma, eu começava as minhas aulas sempre pelo serviço de despertar, como eles chamavam, onde era colocada logo uma música, e esta atividade pretendia promover o bem-estar emocional deles, muito importante nesta fase. E foi pegando um bocadinho nas palavras que todos os colegas já disseram, sem dúvida a gamificação veio para enriquecer esta forma de estar, esta forma de ensinar, é sem dúvida alguma a grande motivação. E os trabalhos em grupos, as salas simultâneas, como a colega Marta também já falou, foram os jogos, a aplicação Wordwall, eles deliraram, os cautos, e pronto, acho que temos todos muito que aprender uns com os outros, e é nesse sentido que a escola tem que caminhar, e é por aí que eu própria também vou caminhar, e acho que a nossa escola soube dar resposta, todos à sua maneira, mas penso que estamos todos no bom caminho e temos de facto de apostar nesta formação das novas tecnologias, tal como o professor Pedro já disse, porque de facto elas estão aí, fazem parte do dia-a-dia das nossas crianças e do nosso próprio dia-a-dia. E não me vou alongar mais, muito obrigada. Obrigada, Susana. Agora, para terminar, sou eu. Olá, Isabel. Pronto, sou eu, se chamo Isabel Ferreira, sou mais uma professora do Conservatório de Música da Covilhã. Vou falar um bocadinho da minha experiência do ano passado, porque eu este ano estive com funções de coordenador e tive de apoio aos alunos de
pessoas que têm atividades essenciais. A nossa escola abriu para os filhos de enfermeiros, médicos e outras profissões que não confinaram. Portanto, do ano passado, a minha experiência, como era uma turma de 4º ano, a nível de autonomia, foi interessante perceber que realmente eles estavam com uma grande vontade a trabalhar com o computador e não só, mesmo com outras ferramentas digitais. Aliás, muitas das vezes eram eles que diziam: professora, faça assim, professora, faça assado. E lá andava eu, crianças de 9 anos, a dizerem estas coisas, não é verdade? Mas foi interessante a partilha também com os alunos, mesmo sendo do primeiro ciclo. O que é que realizámos durante aquele tempo? Realizei experiências ao vivo e a cores, eles experimentavam, às vezes enviavam vídeos. Conseguimos fazer um teatro, porque a minha turma gosta muito de representar. Aliás, no primeiro ano eles autonomamente já conheciam as histórias tradicionais, não é? E decidiram representar uma dessas histórias chamávamos-lhe os teatrinhos à hora do almoço, em que convidávamos os pais a irem à escola e ver o teatro deles. E no 4º ano, como é que havíamos de resolver este problema? Decidimos fazer o teatro zoomista, como eu chamei, em que eles, cada um no seu quadrado, tinha um desenho feito por eles da sua personagem, e pronto, e depois lá apareciam os personagens e eu ia gravando o teatro e fizemos assim uma recordação muito interessante. Foi um teatro de uma maneira diferente, mas foi execuível. E eles gostavam muito e depois enviei os vídeos para os pais e tive um grande feedback nesse sentido, acharam engraçado esse teatro. E outra coisa que nós também fizemos, para além de muitas outras, foi a criação de um e-book em colaboração com a professora TIC, da nossa escola. Eu tenho aqui, não sei se o professor consegue clicar aí nesse link, agradecia. Eu pus aqui eu acho que tem de ser com o rato clicar. Eu sugeria que se partilhasse depois no bate-papo. Também já estamos o professor copia e cola no bate-papo, então, se fizer o favor. Talvez seja mais prático. Fizemos, porque nós começámos um projeto no 3º ano que era criar um livro, serem eles os próprios autores, criarem um livro. As personagens também foram criadas por eles e pintaram-nas, e depois decidimos transformar isso tudo, com a ajuda da professora de informática, TIC, num livro digital, onde tem os seus textos, as suas personagens, e eles depois criaram um avatarzinho da cara deles para assinarem o e-book. E foi assim, com crianças de 9 anos também conseguimos fazer coisas muito, muito à frente. Muito obrigada a todos os colegas desta escola pela partilha e ao Sr. Diretor também que esteve aqui presente. De facto, dá para perceber que quando há vontade, quando há entreajuda, quando há cooperação, conseguem-se alcançar bons resultados e, sobretudo, algo que todos referiram e que tem vindo a ser referido aqui, a autonomia, a criatividade e, sobretudo, o bem-estar emocional dos nossos alunos, que é valiosíssimo. Vamos então avançar para a próxima comunicação flash, que tem também a ver com a educação inclusiva, educação STEM, inclusiva e inovadora para alunos com e sem necessidades educativas especiais. E temos para apresentar o Rui Baltazar e o António Barreiros. Não sei qual dos dois vai tomar a palavra, penso que o Rui, talvez. Ora, muito obrigado. Muito obrigado, Susana. Sou eu, Rui Baltazar, também obviamente com o suporte do António, mas, portanto, para ser mais fácil em termos de comunicação, serei só eu. Portanto, umas breves palavras à organização. Muitos parabéns pela vossa organização. A fasquia está bastante alta, porque todos os outros oradores, apresentações ao mais alto nível. Muitos parabéns a todos os colegas que vieram aqui partilhar, portanto, esses conteúdos. Em termos da minha pessoa, muito rapidamente, eu sou professor de informática no agrupamento de escolas Emílio Navarro, em Almada, onde, como todos nós nas escolas fazemos muitas coisas, eu ia destacar duas que eu gosto bastante. Sou coordenador de projetos Erasmus+, tal como este que está aqui, e também sou, neste momento, mentor e twinning. Portanto, o e-twinning também tem uma forte presença no meu agrupamento. Esta é apenas metade do meu horário, a outra metade, este ano abracei também, como os outros 90 colegas a nível nacional, sou o embaixador digital para o Conselho de Almada, para o Centro de Formação da Associação de Escolas de Almada, Almada Forma. Ok, sem mais demoras, vou então compartilhar aqui a minha apresentação. Ok.
Ok. Portanto, este projeto do STEM for STEM, do qual eu faço parte, tem com a Ana Faria, o António Barreiros, a Isabel Nunes e o Mauro Gentil. E obviamente que é em grupo que nós vamos longe e temos visto isto aqui, e a apresentação anterior foi um exemplo, ou seja, como diz o ditado africano, sozinho corremos mais depressa, mas obviamente que em grupo, em conjunto, vamos muito mais longe. Ou seja, este projeto STEM for STEM, este projeto neste momento estamos a meio e ele visa, sem sombra de dúvida, criar metodologias inovadoras, onde, obviamente, utilizando o STEM, a ciência, a tecnologia, a engenharia e as artes, portanto, às vezes esquecidas, mas nós não nos esquecemos delas, as artes e a matemática, para alunos com e sem necessidades educativas especiais. Nós até poderíamos dizer, mas assim são todos. É verdade, é para todos, mas nós fazemos foco de que os alunos com necessidades educativas especiais também estão presentes, ou seja, tudo o que é feito de uma maneira globalizante, em que não nos esquecemos destes alunos. Portanto, e vamos desenvolver algumas atividades que eu vos passo já a apresentar de seguida. Portanto, em termos de projeto, temos 2 grandes objetivos, e como eu não queria estender-me além destes 5 minutos, gostaria de destacar, portanto, a implementação das tecnologias e pedagogias inovadoras, bem como um kit pedagógico que irei apresentar já de seguida. Estes são os parceiros do projeto, e se nós formos ver em termos de mapa europeu, vamos desde Portugal, passando pela Lituânia, temos a Bulgária, a Grécia e tal, e ali no meio do mar, portanto, os nossos colegas de Malta. Em termos do website, passando muito rapidamente em termos do nosso website, é aqui que vão estar todos os produtos, em termos do STEM for STEM, portanto, temos os objetivos, os produtos intelectuais, portanto, aconselho, portanto, aqui uma visita, e também um like no nosso Facebook, já temos mais de 1000 likes, portanto também gostaríamos muito de contar com o vosso apoio, obviamente que isso nos dá força para nós continuarmos a trabalhar, como todos sabemos, quando fazemos esse pagamento através dos feedbacks, sem sombra de dúvida, nos dá muito mais entusiasmo para nós continuarmos. Ok, passando um pouco mais à frente, este projeto tem 3 grandes produtos. Um kit pedagógico, no qual foram realizadas 56 atividades essas que vão ser colocadas em prática nas escolas dos países dos quais os parceiros fazem parte. Portanto, já vou falar um pouco sobre essas atividades. Após essas atividades estarem construídas, neste momento já estamos a fazer a sua revisão literária, os nossos alunos vão, através do Laboratório de Robótica STEM for STEM, vão colocá-las em prática. Mas durante a sua execução vão realizar pequenos vídeos tutoriais. No final irão dar algumas sugestões sobre aquela atividade. Ou seja, são eles que vão testar e que vão dar algumas dicas, algumas tips, que podem servir para professores, para dirigentes escolares ou para os seus colegas. No final, temos algumas orientações e recomendações em termos macro, criadas por todos os parceiros. E são estes os documentos, portanto, que neste momento já estão na sua versão inglesa e que irão estar presentes no nosso website até o final de julho. Até o final de agosto é nosso compromisso nós termos, portanto, nas várias línguas do projeto, onde se inclui, portanto, o português. Passando muito rapidamente aqui para os documentos, obviamente depois eu vou colocar aqui os links, estes documentos estarão disponíveis no nosso site daqui a 15 dias, mais ou menos coisa. Decidimos pôr a bandeira de Malta, porque é uma das línguas oficiais e não temos nenhum colega do Reino Unido, portanto não temos nada contra quem deixou a União Europeia, mas consideramos que seria importante, já que temos um parceiro de Malta, colocar aqui a bandeira do país e não a inglesa. Portanto, temos, portanto, um ficheiro em que temos algumas linhas orientadoras para professores. Depois, a elaboração. Esta parte é extremamente importante e muito, muito interessante. Aqui nestas partes, em termos de metodologia, como é que ele está a estruturar, portanto, o nosso guia. Ou seja, cada uma das atividades, eu vou passar, depois mostrar só uma, porque eu tenho já pouco tempo, cada uma das atividades vai ser definida de acordo com estes assuntos e desafios. Por exemplo, temos o processo e metodologia. Imaginem que uma determinada atividade está dentro deste ponto, então irá estar lá A2, A4 e assim sucessivamente. E que assuntos são esses?
temos o processo de metodologia, organização escolar, formação de professores, currículo e, portanto, também recursos de aprendizagem. Ora, onde é que vão estar? Portanto, é um livro muito extenso, que tem 56 atividades feitas por todos os parceiros do projeto, por exemplo, esta aqui, onde a robótica está sempre presente, ou seja, a robótica, portanto, como vemos, estas apresentações estão todas ligadas, todos nós temos aqui elos comuns. Portanto, nesta atividade número 1, uma das 56, eles vão fazer, portanto, medida de distância até com o sonar, é referir, portanto, quais são, portanto, os desafios, de acordo com a tabela que eu vos mostrei. Dentro de STEM, nem todas as atividades, portanto, vão aos pontos, neste caso as artes não estão incluídas, noutras poderão estar a tecnologia ou a matemática. O nosso grupo, temos 2 grupos, portanto, 12, 14, 15, 18, portanto, para um pouco para satisfazer, portanto, todos os ciclos de ensino, de acordo com os currículos das escolas, dos projetos dos parceiros. Os materiais que são necessários, ou seja, para cada uma destas atividades é sempre mencionado quais são os materiais, qual é a duração, tudo isto está aqui patente. Portanto, todas as expectativas, portanto, tudo isto irá, obviamente, estar em português. Depois também os vários passos, como da experiência, da exploração, a reflexão e, finalmente, a avaliação. Temos também, no final de cada uma destas atividades, ainda temos aqui tempo para dar alguns conselhos para os professores. Ou seja, sendo que estes conselhos, eles são nesta medida que ainda são, portanto, numa fase em que nós queremos as atividades, elas, segundo o nosso ponto de vista, estão bem construídas, mas agora, durante a segunda fase do projeto, os alunos vão, portanto, colocar em prática essas atividades e algumas poderão sofrer algumas alterações, não há qualquer mal nisso, pelo contrário, são documentos que se querem dinâmicos, portanto, não há qualquer problema nessa evolução. Resta-me agradecer a vossa atenção, espero ter cumprido com os 5 minutos. Sim, muito obrigado. Mais minuto, menos minuto, Rui, foi ótima a apresentação. E trazer até aqui os projetos Erasmus são sempre projetos muitíssimo enriquecedores nas escolas. Mais uma vez a colaboração, mas aqui também a colaboração transnacional, com tudo aquilo que podemos aprender uns com os outros, e é certamente um projeto que vai passar a ter mais likes e mais acessos ao website, porque há aqui muito material para explorar. O Rui, Obrigado, juntamente com outros colegas, é também um dos responsáveis pela apresentação que se segue, que nos vai falar de novas metodologias de ensino e exploração de produtos GIS relacionados com o impacto climático. Mas desta vez é a colega Vânia que vai tomar a palavra e que vai apresentar o projeto. Força! Ora bem, bom dia a todos, a convite do Rui, e porque eu não sou muito dada a este tipo de apresentações, portanto sou um bocadinho tímida, se calhar vou falar um bocadinho depressa, o que é bom. Portanto, o nosso projeto GIS for Schools foi um projeto que foi trazido para a nossa escola, já agora eu dou aulas de matemática na escola José Afonso no Seixal, e portanto foi um projeto que foi trazido para a nossa escola com o objetivo de colocar os nossos alunos do secundário, portanto vi que a maior parte dos projetos que nós temos aqui, ou que vocês apresentaram, visam alunos mais novos. No nosso caso, o projeto é um projeto dedicado a alunos do secundário e o objetivo é realmente promover uma abordagem educativa que visa envolver os alunos nestas disciplinas STEAM, que o Rui já falou, mas neste caso introduzindo a tecnologia GIS, que é a nossa sigla SIG em português, para Sistemas de Informação Geográfica. Quem é que participa então? Portanto, temos também algumas parcerias onde eu não me vou alongar. Estas parcerias estão localizadas em 5 países europeus, Portugal, Espanha, França, Itália e Roménia. Neste momento contamos com a participação de 24 professores e 180 alunos, portanto espalhados por estes 5 países. No entanto, pretendemos estender no final deste projeto a 200 professores, 1000 alunos, sendo que no caso de Portugal nós pretendemos fazer uma parceria com uma escola de Timor-Leste, no sentido de eles poderem usufruir do trabalho que vai ser desenvolvido pelos nossos alunos aqui na escola José Afonso. Depois, relativamente então à nossa escola, para quem não conhece, a escola José Afonso está situada no Seixal e neste momento a trabalhar neste programa Erasmus temos 4
professores diretamente envolvidos, isto porque, obviamente, que numa escola nunca são só os professores dos projetos que estão envolvidos, acabamos por envolver outros, e 85 alunos, sendo que estes alunos estão distribuídos por 3 turmas de 10º ano, neste ano, do curso de Economia, porque tinha que ser um curso que tivesse a disciplina de Geografia e, portanto, na nossa escola só tínhamos estes cursos. Em relação aos objetivos, portanto, temos alguns objetivos muito gerais, nomeadamente o tal conhecimento STEAM por parte dos alunos. Portanto, o objetivo é que eles se envolvam nestas disciplinas de forma mais ativa, melhorar a consciencialização ambiental dos nossos alunos e introduzir algum civismo a nível ambiental, que vem falhando um bocadinho no mundo inteiro, favorecer a aquisição de novas ferramentas para a manipulação e análise de dados de SIG, portanto, de Sistemas de Informação Geográfica. Temos também como objetivo melhorar a predisposição para que os alunos no futuro, quando escolhem os seus cursos superiores, sigam disciplinas mais ligadas às engenharias ou algumas destas disciplinas STEAM. Por outro lado, também pretende que os professores façam o seu trabalho no sentido de dinamizar outras práticas que promovam uma escola mais inclusiva, no sentido de dar aos alunos ferramentas que lhes sirvam realmente no dia-a-dia, favorecer a adoção de modelos pedagogicamente inovadores focados nos sistemas de informação geográfica e as alterações climáticas. Isto porque o objetivo principal deste programa é que os alunos sejam capazes de, recorrendo a informações via satélite, que trabalhem num programa para o qual nós, professores, já tivemos formação e que, espero que apareça aqui, ok? É o QGIS, portanto, nós, professores, tivemos uma formação de 30 horas naquela interrupção, não foi bem na interrupção, foi no ensino à distância, portanto, em março, tivemos uma formação de 30 horas que foi lecionada pelo Politécnico de Milão, onde aprendemos a trabalhar com esta ferramenta que permite agarrar em dados fornecidos por satélite e manipulá-los de forma a conseguirmos mapas que sejam de leitura acessível ao cidadão comum, digamos assim. Também temos participado em alguns webinars, neste momento já foram feitos 2, um por parte de Espanha e outro por parte da Roménia, cujo objetivo principal foi dar alguns exemplos da aplicação destes mapas no sentido de consciencializar para os impactos das alterações climáticas ao nível de diversos problemas que nós venhamos a ter. Já agora aproveito para dizer que Portugal vai trabalhar ao nível das inundações, e depois terá um trabalho com os alunos, que já começou este ano, mas que será feito ao longo de 3 anos. Portanto, neste momento, estamos mais ou menos a 1/3 do trabalho, já foram abordados os conteúdos relativos ao estudo de caso, no nosso caso são as inundações nas aulas de Geografia, portanto, quando regressarmos ao ensino presencial, conseguimos que os alunos fizessem trabalhos espetaculares de pesquisa, e tenho pena que não tínhamos tempo para partilhar convosco alguns dos trabalhos feitos por eles, e efetivamente fizeram vídeos que tivemos que enviar para o programa Erasmus em inglês, portanto acabámos por ter aqui uma transdisciplinaridade com a disciplina de inglês, e aprendemos a trabalhar também, e os alunos inclusivamente, com uma nova plataforma que eu desconhecia e que aprendi, ou que fiquei a conhecer agora com este projeto, que é o Telegram, onde foi sendo recolhida informação acerca do progresso dos nossos alunos. Em relação aos próximos 2 anos, o nosso objetivo é continuar a trabalhar no estudo de caso e queremos que ao fim destes 3 anos e após um longo e árduo trabalho no campo digital, eles tenham mais consciência das questões ambientais e que efetivamente possam tentar propor medidas que nos permitam não ter um impacto tão negativo destas alterações climáticas que vêm vindo a ser cada vez mais preocupantes, digamos assim. Assim, numa perspectiva mais sonhadora, queremos ter alunos que, efetivamente, poderão continuar a trabalhar nestas áreas quando seguirem as suas carreiras universitárias e venham, por exemplo, a ser grandes investigadores numa destas áreas STEAM. Agradeço a todos a vossa colaboração e a vossa participação aqui. Eu depois, no fim, posso deixar o link da apresentação que está público no Geniali, e se vocês quiserem ver com mais calma e inclusivamente aceder aos links onde poderão ter mais informação, eu vou deixar já de seguida o link então no bate-papo. Obrigada, Vânia. Ainda bem que o Rui desafiou, porque saiu-se lindamente, foi uma apresentação ótima, dentro do tempo, com o foco e muito inspiradora, com as ideias que trouxe até nós de mais um projeto de Erasmus muito, muito interessante.
E claro que se deixar o link, de certeza que todos nós vamos espreitar com mais cuidado. Muito obrigada. Obrigada. Chegamos então à última das comunicações, que será sobre o impacto pedagógico na participação do projeto piloto dos manuais digitais, como foi dito na sessão de abertura pelo nosso diretor-geral, o Dr. José Vítor Pedroso. Um dos eixos deste plano de capacitação das escolas tem a ver com a questão dos recursos educativos digitais e com a implementação de manuais digitais nas escolas. Nós temos connosco o Augusto e a Conceição, que vêm do agrupamento de escolas de Moimenta da Beira, para partilhar connosco a sua experiência. Augusto e Conceição, queiram, por favor, abrir o microfone e começar a vossa apresentação. Augusto? Conceição? Estão por aí? Estão-nos a ouvir? Alô, alô? Eu vejo aqui o Augusto e até tem o micro ligado, portanto não sei muito bem o que estará a acontecer. Já aqui está o Augusto. Não estamos a ouvi-lo. Não estamos a ouvir. Agora já estamos. Já estamos. Já estamos a ouvir. Agora já desligaram o micro, mas já estávamos a ouvir. Não. Fala por aqui. Sim, fala, sim, fala. exato. Fala por aí, fala. Aliás, só deverão ter um micro ligado. É. Pronto, então, desculpem lá, Não faz mal. Este imbróglio inicial também faz parte. Faz eco. Tem que tirar o som do... Já tirei. Ok, obrigada, Augusto. Eu chamo Augusto Pereira, sou subdiretora do agrupamento de escolas de Moimenta da Beira. Desculpem lá que eu estou aqui a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Pronto, eu acho que agora já vai estar bem. Chamo Augusto Pereira, sou do agrupamento de escolas de Moimenta da Beira, sou subdiretor. Está aqui ao meu lado a Conceição, que me vai dar aqui uma ajudinha na apresentação. Nós não estamos nada habituados a isto. Portanto, é a primeira vez que nós estamos a participar nestas coisas, eu pelo menos. E eu também, como a colega anterior, não tenho muita vontade em falar em público, portanto eu vou tentar ser rápido e ao mesmo tempo acabo por aligeirar as coisas e para que as coisas também terminem depressa. Eu vou então compartilhar a tela e vamos falar então sobre... nós somos uma escola, das 9 escolas a nível nacional que foram convidadas para participar no projeto piloto dos manuais escolares e gostaríamos então de partilhar algumas ideias sobre este ano letivo em que utilizamos os manuais digitais em contexto de sala de aula. Só para uma breve localização de Moimenta da Beira, não sei se as pessoas conhecem onde é que fica Moimenta da Beira. Moimenta da Beira fica no norte do distrito de Viseu, perto de Lamego, perto de Douro, com cerca de 9.700 habitantes e caracteriza-se pela boa maçã de montanha e ainda pelo bom espumante de terras do tempo. Portanto, convido toda a gente a vir visitar Moimenta da Beira. Relativamente à caracterização do agrupamento, só para dizer que somos 4 escolas, num total de 1.142 alunos, 54% com escalão A, B ou C. Quanto aos primeiros passos no projeto por outros manuais digitais, então eu passaria à Conceição para falar sobre o início do nosso trabalho neste projeto. Conceição? Podes passar. Ora, nós iniciámos este projeto em 2020, com esta adesão ao projeto, e tivemos neste ano letivo envolvidas 4 turmas de 9º ano, com 64 alunos no seu total e 26 professores. Os equipamentos digitais, portanto, trabalhámos com tablets, portanto, todos os alunos do 9º ano tiveram acesso a um tablet com teclado. E todas as salas do 9º ano tinham também acesso com computador de secretária e com acesso à internet. Todas as salas com videoprojetor e quadro interativo, portanto as condições mínimas para podermos implementar este projeto.
Apesar destas condições, enfrentámos alguns constrangimentos iniciais, por exemplo, alguns associados às características do equipamento dos alunos. Os tablets não teriam a capacidade que nós desejávamos, nem para captação de rede, nem muitas vezes para fazer o download dos manuais. Uma outra situação que já foi aqui muito referida foi a qualidade do acesso à internet, portanto a largura de banda que não permitia na altura uma utilização eficaz das plataformas de aprendizagem. E também em sala de aula verificava-se muito que os alunos no início tinham a tendência para utilizar os seus tablets, os devices e os telemóveis quando nós solicitávamos para outros fins que não os da situação de aprendizagem. Uma última situação, também se verificou por parte de alguns docentes e alguns alunos dificuldades no manuseamento das plataformas digitais das editoras, isto tudo a nível muito inicial. Como é que nós tentámos solucionar estes problemas? Através do reforço da rede wireless, e aí tivemos o apoio da escola, da direção. Depois, mais tarde, a Fundação BPI La Caixa distribuiu 50 computadores de secretária às escolas envolvidas no projeto, uns computadores com um ecrã enorme, que permitia suprir algumas dificuldades que nós tivemos com o equipamento dos alunos. E tivemos também mais tarde, como em todas as outras escolas, distribuição de computadores aos alunos com escalão no âmbito do programa da escola digital. Em relação à situação de alguns problemas no manuseamento, o que é que nós tivemos que nos ajudou imenso e que foi uma grande mais-valia deste projeto e da implementação? Foi a formação das editoras, sobretudo da escola virtual, mas acima de tudo a formação proporcionada pela DGE no âmbito dos manuais digitais com recurso às metodologias ativas de aprendizagem. Portanto, este foi o ponto essencial para que o projeto corresse bem. Depois também se fizeram algumas ações de sensibilização junto dos alunos para que não utilizassem o equipamento em sala de aula para falar com os colegas e por aí fora. Pronto, a reflexão? Então volto a ser eu, para a gente não se cansar muito. E na reflexão, a gente passeia além das reuniões que tivemos ao longo do projeto com os diferentes colegas, quer seja professor, alunos e encarregados de educação, também nos baseamos muito no relatório elaborado pelo Dr. José Lagarde da Universidade Católica, em que ele elaborou um relatório em que esteve a monitorizar a aplicação do projeto nas 9 escolas do país, inclusive a nossa. E então, em relação às estratégias pedagógicas, e com muito base no relatório e com a autorização dele, obviamente, que pediu a autorização do Dr. José Lagarde para usar os dados, nós podemos concluir que 90% dos professores disseram que no agrupamento existem práticas de reflexão e discussão sobre as tecnologias digitais. 95% dos professores diz que solicita trabalhos de pesquisa e apresentem em formato digital, portanto solicita aos alunos este trabalho de pesquisa e que os apresentem em formato digital, portanto temos aqui a nível de estratégias pedagógicas. Relativamente às práticas de avaliação, que os professores e os encargos de educação, 40% não concorda parcial ou totalmente que o manual digital é um fator de melhoria dos resultados escolares, são os pontos menos bons que nós temos no relatório, assim como 53% dos alunos não concorda que têm melhores notas desde que usam o manual digital. Também é por ser novidade, há aqui vários fatores a considerar, estamos todos ainda um bocado a navegar à vista. Finalmente, os encarregados de educação dizem também 60% consideram o projeto que potencia a relação escola-família, porque permite um melhor feedback entre o professor e os alunos e os encarregados de educação. Relativamente aos manuais digitais propriamente dito, é a facilidade de acesso ao manual digital. O acesso aos manuais digitais não levantou grande problema, nem aos professores nem aos alunos. E o uso em si, 86% dos alunos consideram que não têm dificuldades em usar o manual digital, portanto aqui não há grandes problemas. Relativamente à tecnologia, as competências digitais, os professores e os alunos dizem que têm competências digitais adequadas para ensinar e aprender a codificar as tecnologias, e os alunos não sentem qualquer dificuldade nem no uso de equipamentos nem no uso de manuais digitais. Relativamente à formação da DGE que nos foi ministrada, dizem que 91% dos professores diz que as práticas pedagógicas melhoraram com a formação da DGE ministrada, 87% diz que existe uma melhoria dos conhecimentos sobre as estratégias de aprendizagem ativas, aprendizagem centradas no aluno, e 91% dos professores dizem que conseguiram que os alunos participassem mais ativamente nas suas próprias aprendizagens.
Ainda relativamente à formação da EGE, diz no relatório que refere então que os alunos dão resposta que cobrem algumas das ferramentas que os docentes tratam na formação realizada nos primeiros meses do ano letivo. Eu estou a alegar que considero que isto é uma prova evidente do indicador de sucesso do processo formativo dos docentes ao longo do projeto. Relativamente ao balanço final, eu passaria novamente à Conceição, para não estarmos aqui. Ora, balanço final, vamos citar alguns aspectos que consideramos mais-valias do projeto, assim como também algumas situações que terão corrido menos bem. Portanto, a melhoria na capacidade de comunicar digitalmente com a comunidade educativa foi um dos grandes aspectos positivos. A melhoria do trabalho colaborativo e da partilha entre docentes em ambiente digital, sem dúvida, um outro aspecto positivo. Depois temos a criação de ecossistemas digitais de ensino-aprendizagem, e ainda a melhoria da proficiência digital de docentes e alunos. Tivemos alterações nas estratégias pedagógicas decorrentes da ação de formação, como já referiu o Augusto, e a liderança também foi um aspecto, a liderança do agrupamento, que assegurou as condições para o desenvolvimento do projeto sempre que algum problema se verificava. A ligação estreita entre direção do agrupamento, direção do SFAI e do coordenador do projeto foram também uma mais-valia para que este projeto corresse como correu e bem. Depois tivemos também, como já referimos, um apoio constante por parte da DGE, quer nas licenças aos manuais, problemas às vezes de login dos alunos, sempre a DGE por trás a dar-nos o apoio em todas as situações necessárias. Por isto tudo, nós consideramos, e é um argumento que está também no relatório preliminar, que diz que o agrupamento revela neste momento maturidade digital para dar continuidade ao projeto piloto dos manuais digitais. Assim, o que é que vai acontecer? Isto é muito rápido, faltam só 2 slides, vamos todos já almoçar. O que é que vai acontecer? Nós vamos então estender aos alunos, nós tínhamos nono ano, vamos voltar a ter nono ano, portanto para alunos novos, estavam no oitavo, e vamos estender o projeto para alunos do 10º ano, que seja de científico-humanístico, que seja dos cursos profissionais. Os manuais digitais nos cursos profissionais têm também a grande vantagem, como eles é por módulos, o próprio professor pode alterar a sequência dos módulos, eles têm sempre o manual lá, porque estão lá os módulos todos. A formação interpares, é óbvio, isto é os colegas que já estão a trabalhar no projeto poderem transmitir conhecimentos e competências aos outros colegas. Contamos ainda, obviamente, com a formação da Direção Geral da Educação. Temos saber como é que vamos fazer bem a articulação entre os manuais digitais e o nosso PAD. De forma pode ser também o projeto um catalisador do PAD para melhorar a nossa maturidade digital. Temos aqui um pequeno problema, não é? Um problemazito, já que nós estamos aí para o ensino secundário. O ensino secundário tem exames nacionais para provas de ingresso, temos os vincados de educação, que vão começar a apertar mais um bocadinho, porque temos que ter atenção aqui a esta questão. E depois também vamos continuar a promover a literacia digital dos vincados de educação para que nos acompanhem com maior eficácia o trabalho dos seus educantes. O que é que nós precisamos no fundo e o que a gente deseja, o nosso desejo, é que haja computadores e acesso à internet para todos os alunos, é fundamental. Isto já portanto, no programa Escola Digital acho que vamos conseguir, já o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Diretor-Geral referiram. Este ano já temos 54% dos alunos com computador, que são os tais 54% que são escalonados, que têm estão A, B e C, portanto só nos falta 46% e penso que no início do próximo ano letivo esta questão ficará mais ou menos resolvida. Um maior acesso a recursos educativos digitais, quer seja pela partilha, uma maior interação dos manuais digitais. Achamos que manuais digitais não podem ser apenas um PDF. Tem que ter muita maior interação, nomeadamente, por exemplo, a questão dos alunos poderem estar a responder a exercícios no manual digital e o professor ter logo imediato acesso às respostas, para poder haver um feedback com o aluno. Portanto, acho que isso não será assim muito difícil. Eu que não sou se cá estou a dizer uma grande asneira, mas pronto, é uma sugestão. E o que é que nós queríamos também? Que as licenças premium das editoras, das plataformas de editoras que este ano foram concedidas a todos os alunos do projeto e a todos os professores do projeto, pudessem ser estendidas aos outros professores do agrupamento para que, no fundo, era potenciar o trabalho colaborativo. Entre professores. Das mesmas condições. Das mesmas condições.
Finalmente, são os agradecimentos muito rápidos à Câmara Municipal de Moimenta da Beira pelos tablets, já que os tablets que os nossos alunos usaram na fase inicial eram do projeto da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, à Direção-Geral da Educação pela simpatia e disponibilidade total e pelas nossas formadoras, Susana Senos, Maria José Oliveira e Raquel Costa, pela ajuda delas, e ao Ministério da Educação pela oportunidade de participar do projeto piloto. Muito obrigado e ficamos à vossa disponibilidade. Muito obrigado. Muito obrigada, Augusto e Conceição, pela partilha, que provavelmente alguns dos colegas que aqui estão não tinham tido a oportunidade de ouvir falar sobre como é que a implementação deste projeto decorreu nas escolas piloto e pareceu-nos realmente importante que hoje houvesse esse momento de partilha num projeto que assume tanta importância. Nós estamos, é 1h02, portanto já estamos todos com fome, estamos todos a precisar sair para almoçar. No entanto, eu gostaria de perguntar se há alguém que quer fazer algum comentário ou levantar alguma questão concreta aos colegas, poderá tomar agora este espaço para o fazer. Acho que o estômago está a falar mais alto. Não havendo nenhuma questão, eu gostava só de realçar e de parabenizar todos pelo trabalho que vieram aqui apresentar. Estes momentos dão-me muita esperança de que de facto o caminho está a ser feito e de que há muitos professores fantásticos nas nossas escolas. Viu-se aqui hoje como é que é possível trabalhar criatividade, autonomia, interdisciplinariedade, usar as tecnologias digitais com sentido, com contexto, com um objetivo bem claro e bem definido, que é ajudar os nossos alunos a desenvolver competências, a consolidar aprendizagens, e é realmente inspirador ver o trabalho que tantos colegas fazem por este país. E é com professores dedicados como estes que ouvimos aqui, como todos os outros que se inscreveram nesta jornada, que vamos com certeza conseguir fazer caminho e alcançar a educação que desejamos para os nossos alunos. Muito obrigada a todos e encontramos-nos à tarde, talvez alguns, no workshop pelo qual somos responsáveis, se não encontrar-nos-emos certamente na sessão final aberta a todos os participantes. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho realizado. Obrigada a todos. Obrigada, nós. Bom almoço. E bom almoço. Bom almoço também. Obrigada e bom almoço.